Você conhece ou sabe o significado da expressão para inglês ver? Sabe o porquê que ela foi criada? Não. Pois bem, no vídeo de hoje eu irei explicar o contexto que essa expressão foi criada e, logicamente, como é que nós a utilizamos. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto. E se você não é inscrito no canal, tem uma proposta a ti. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o vídeo de hoje? A expressão para inglês ver é utilizada quando a gente quer fingir que está fazendo algo e mostrar aos outros. Olha, estou trabalhando, estou fazendo tal coisa. Tal como um exemplo aqui, um aluno que o pai e a mãe mandam, vai fazer a lição de casa, vai estudar. É claro. Ele vai lá para o quarto, pega os livros, deixa lá todo no esquema, porém fica de alguma forma fazendo outra coisa. Aí quando alguém entra no quarto para fiscalizar o que ele está fazendo, ele está ali mexendo nas páginas do livro, escrevendo alguma coisa no caderno, e o pai e a mãe pensam, nossa, esse garoto está estudioso, esse tem futuro, hein? No entanto, na prática, ele não está fazendo nada disso. Isso daí é chamado para inglês ver. Aqui nós podemos também trazer outros exemplos. Uma pessoa no trabalho que finge fazer uma coisa e não está fazendo, um político que faz alguma obra assim, estreia, inaugura sem estar pronto, mas só para mostrar para a população. Enfim, nós temos vários outros momentos que a gente pode utilizar essa expressão. Mas a grande questão é, por que nós desenvolvemos esse termo? E para entender isso, nós temos que ir lá para o século XIX e entender o processo do fim do trabalho escravo no Brasil. E assim compreendermos o porquê dessa expressão. Vamos lá então? Os ingleses, após a Revolução Industrial, eles começaram a perceber que o trabalho escravo não era tão rentável quanto o trabalho assalariado e tudo mais. Alguns economistas, como Adam Smith, falavam que o gasto que um produtor tinha com o escravo era maior que com um trabalhador assalariado. E dessa forma, os ingleses começaram a impulsionar, a incentivar o fim da escravidão no mundo. Não aqui pela questão humanitária, olha que bonito, trabalho escravo errado, mas sim no viés econômico. Pois, pensa aqui comigo, se o mundo inteiro deixar de gastar com escravos e ter pessoas livres recebendo salário para gastar, dessa forma você terá um mercado consumidor maior. Então, você acabar com o trabalho escravo, você libera o dinheiro que as pessoas gastam com esse bem, com essa mercadoria, porque um escravo, infelizmente, é entendido dessa forma, e da mesma forma que as pessoas receberão salário e terão a liberdade de gastar no que elas quiserem, e assim circulando mais a economia e comprando os produtos industrializados que a Inglaterra vendia. Tá, mas e daí? O que o Brasil tem a ver com tudo isso? Bom, na verdade, de início aqui é Portugal. Em 1808, quando a família real brasileira foge de Napoleão Bonaparte e vem se instaurar aqui no Brasil, os ingleses auxiliaram. Lógico que essa ajuda não foi de graça. E nos tratados de paz e amizade de 1810, uma das cláusulas ali desse acordo era que o Brasil deixaria de ter trabalho escravo. Ele tomaria medidas para diminuir este tráfico. Por mais que no tratado tivesse essa cláusula, na prática o governo não adotou medidas efetivas e o número de escravos não diminuiu. Com a independência do Brasil e a Inglaterra emprestando dinheiro para financiar, para indenizar Portugal, o mesmo não aconteceu. Nós continuamos a ter um número de escravos aumentando. No ano de 1831, no período regencial, por pressão dos britânicos, o governo brasileiro criou uma lei que limitaria a entrada de escravos no Brasil. No entanto, essa lei não pegou. Foi algo só para inglês ver. É aí, justamente com essa lei, que pegou essa expressão. Obviamente que os ingleses perceberam que o número de escravos não estavam diminuindo no Brasil. E em 1845, o ministro do Exterior britânico, Bill Aberdeen, baixou a seguinte lei, que ele proibia o tráfico de escravos da África para a América no Oceano Atlântico. E caso fosse encontrado, ele teria o direito ou de afundar as embarcações ou mesmo de libertar as pessoas que ali estavam.
Só que também isso daí teve um efeito, logicamente, que oficialmente foi diminuindo, mas, curiosamente, no Brasil, a gente passou a importar galinhas da Angola. Óbvio que no Brasil é um país que carece de animais e tudo mais, a gente precisa trazer carne de fora, né? Coincidência? Acho que não! Porque nessas embarcações de galinhas da Angola, em cima, no pavimento, tinha o quê? Galinhas. E embaixo, escravos. Daí mais um reforço para inglês ver. Nós estamos adotando medidas que, na prática, não levam a nada. Oficialmente no Brasil, com a lei Eusébio de Queiroz, pegou a lei de proibição do tráfico de escravos do Brasil vindo da África. Tanto que a partir sim desse período que o número de escravos começa a diminuir. No ano de 1871, nós queremos outra lei, que era a do ventre livre, que se uma escrava tivesse um filho, essa criança, esse bebê, seria uma pessoa livre. Só que ser humano não é igual a um animal assim silvestre, igual uma zebra que já nasce e sai correndo, se defendendo. Ele depende da mãe e do pai por um bom tempo. E aí que vem a grande sacada dessa lei. Quando o bebê, filho de uma escrava, nascia, os donos dessa escrava tinham duas opções. Primeira, pedir a indenização do governo por essa criança que seria livre, ou fazer com que essa pessoa trabalhasse até os 21 anos como escravo, para indenizar o tempo que a mãe ficou lá de barriga, alimentando essa criança, o trabalho dela diminuiu e tudo mais. Porém, gente, aqui há de se ressaltar que a vida útil de um escravo era cerca de 25 anos, a média. E o cara trabalhava até os 21. Então, na prática, isso daí não ajudou muita coisa. Uma outra lei que é para inglês ver foi a lei do sexagenário. O que dizia essa lei? Que um escravo, ao atingir 60 anos, ele era automaticamente livre. E aquilo que eu disse anteriormente, pensa um pouquinho. Se a vida útil de um escravo era de 25 anos e quando 60 anos ele estivesse livre, aquela pessoa que chegou aos 60 anos, qual é a condição de vida que ela vai ter? Isso daí, na época eles falavam que era mais um favor para o dono de escravo, que não teria obrigação com essa pessoa, do que com o próprio escravo. E sem contar que o cara ficou lá 60 anos sendo escravo, explorado e tudo mais, eba, sou livre, o que eu vou fazer da vida? Ele não tem para onde ir, não tem como conseguir o sustento. E muitas vezes dessas pessoas aceitavam continuar trabalhando na família que ele pertencia em troca de moradia e comida. O fim da escravidão no Brasil só foi ocorrer de forma sistemática em 1888, com a Lei Áurea, no qual a princesa Isabel pôs o fim no trabalho escravo. Porém, pensa um pouquinho, desde 1810 os ingleses estavam pressionando para acabar com o trabalho escravo. E de fato ele só foi se consolidar o seu fim no Brasil em 1888. Ou seja, pelo menos 78 anos para isso ocorrer. E no meio desse caminho, o Brasil, o governo brasileiro, foi dando várias medidas, falou, nós estamos acabando com o trabalho escravo, fica calmo. E na prática não acabava. Certo? Então fica assim. E aí, conseguiu entender e compreender o contexto histórico dessa expressão para inglês ver e fez um sentido quando você utiliza agora no seu dia a dia? Se sim, deixa aquele joinha maroto, que é muito importante. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, que não é o para inglês ver desse canal, ela me ajuda em tudo aqui. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!